Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o supervisor em Vigilância em Saúde Ambiental aqui em Andradas, Aldo Fernandes. Aldo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu agradeço a oportunidade. Aldo, é um problema antigo que em determinado período do ano volta a aparecer, a dengue. Como está a situação de Andradas esse ano? A dengue, né, ela passou, né, esse período de pandemia, né, a gente acabou não tendo muitos casos, né, da doença. Mas, né, coincidentemente agora tá, não que terminou a pandemia, mas teve essa diminuição dos casos, né, da questão da Covid. E em contrapartida começou a aparecer os casos de dengue, né? Então a gente já tinha um levantamento do município que a gente tinha uma alta infestação do mosquito. Então a gente tem ainda, né, a presença do mosquito no município, com uma infestação alta, né, com risco de epidemia. E aí fica muito arriscado, né? Porque quando você tem mosquito e você começa a ter pessoas de outra cidade ou pessoas do próprio município que vai viajar e vem com a doença, há o risco desse vírus disseminar no município, né, e ter uma transmissão, tendo um surto e, né, a gente não pode descartar até de uma epidemia. Levantamento, o LIRA, que é aquele levantamento que vocês fazem anualmente, 2, 3 vezes por ano. Vocês fizeram esse ano, o que ele apontou? Bom, no mês de janeiro, né, que foi o LIRA foi realizado, esse índice ele chegou numa marca histórica e infelizmente negativa, que deu 10% de infestação. Isso significa que a cada 100 imóveis, 10 tinha criador de Aedes aegypti, né? E aí o que acontece? Como o mosquito voa num raio de 100 metros, a cada 100 imóveis, 10 criadouros, a cidade fica infestada, infelizmente. Né? Agora, recentemente, né, foi feita uma outra amostragem, né, do LIRA. Ele deu uma recuada no índice, porém ainda é um índice né, que pode trazer uma epidemia de dengue. Ainda é um alto risco, né? Ainda está acima dos parâmetros do Ministério da Saúde. Ou seja, tem o mosquito, se tiver a doença... Sim. Então, o que acontece? A gente tem o mosquito, e agora, né, de uns meses para cá, várias cidades, né, começou com epidemia, várias regiões aí com muitos casos da doença. E aí, infelizmente, acontece, começou a aparecer aqui na cidade de Andradas. No caso, Aldo, qual que é os últimos números que você tem? Bom, a gente tem um levantamento até da semana passada, foram 13 casos suspeitos. Desses 13, já 2 casos confirmados, né? A pessoa já com confirmação da dengue, né? E esses que estão em investigação são pacientes que tiveram todos os sintomas compatíveis com os sintomas da dengue, porém foi coletada a sorologia, essa sorologia demora um pouco para ser realizada, né? É feito pelo SUS, né? Vai para o laboratório da FUNED e dependendo da demanda do estado, né? Há uma demora para processar esse exame. Então, são casos que se enquadram como caso suspeito de dengue, né, com todos os sintomas, e a gente aguarda agora sair os resultados de exame. No caso, Aldo, são números aí, são 13 casos suspeitos, 12 deram positivo, os outros 11 estão aguardando o resultado. Mas o que leva a ser um caso ser suspeito? Bom, a gente tem a gente faz uma investigação do caso, né? Quando é notificado, vamos supor, uma pessoa que está com febre, dor do corpo, dor de cabeça, né? A gente começa então uma investigação. Se tem um vínculo epidemiológico, se ela viajou para uma cidade que está tendo transmissão, se ela mora em algum bairro da cidade que próximo dessa pessoa tem algum caso positivo, né? Então é feito, e a questão de sintomas mesmo. Né? Então, vamos supor, a pessoa com dor no corpo, febre alta, muitos casos, às vezes até testa para Covid, dá negativo, então ali a gente já muda a investigação mais por causa da dengue. Né? Na maioria dos casos, né, quando a pessoa está entre o 3º e o 5º dia da doença, pode sair um vermelhidão pelo corpo, como se fosse uma reação alérgica, né? Pode ter um pouco de coceira, então isso aí é um caso que define um caso suspeito de dengue. Nem todos eles, os sintomas são iguais, né? Não há um padrão definido, né? Mas é feito todo um estudo da onde a pessoa mora, o vínculo epidemiológico, para onde foi, né? Se perto de onde ele mora tem algum outro caso suspeito, para fazer uma associação, né, desses casos.
E, diante disso, né, quando existe um caso suspeito, a gente faz todo um trabalho de campo, né, para poder evitar que possa ter ali uma disseminação do vírus naquela localidade ou no próprio município, né. Aldo, a gente vê cidades aí do estado de São Paulo que já estão com índice alto de dengue. E isso também é uma preocupação? É uma preocupação porque a gente mora numa cidade, né, que é divisa de estado e a relação do andradense, né, nós aqui de Andradas, com o estado de São Paulo é muito grande. Né? Então é muito mais viável, né, você ir para o estado de São Paulo, quem vai fazer compra, quem vai estudar, enfim, para tudo, do que a gente ir mais para o estado de Minas, né? Para a região aqui, vamos supor, Pouso Alegre, Belo Horizonte, a capital está bem distante, então é mais fácil a pessoa ir para São Paulo. Então, a trabalho, a estudo, né, a vida nossa aqui, né? Então, as pessoas que dependem de deslocar para outra cidade acabam indo para o estado de São Paulo. Né? Então, aí sim, há um risco muito grande da pessoa contrair a doença, voltar para o município e aí está iniciando a transmissão. A gente investiga alguns casos, né, desses 13 casos suspeitos, 7 deles foi numa mesma rua. Né? Então, ali provavelmente, os casos ainda não foram confirmados, depende do exame laboratorial, mas se confirmar, provavelmente ali já teve uma transmissão, né, entre aquela localidade, foi tudo na mesma rua. Já foi feito trabalho de campo, né, que é aquele fumacê com as bombas costal, para a gente matar os mosquitos adultos, para não fazer um bloqueio ali da transmissão de caso. E vocês estão fazendo muito esse trabalho, então? Todos os casos que é considerado um caso suspeito, né, que se enquadra como um caso suspeito, a gente faz esse trabalho, né, para que, se o mosquito picar a pessoa, o paciente, né, como a gente tem muito no município, então esse trabalho ele mata o mosquito adulto e aí a gente acaba interrompendo o ciclo e a transmissão para outras pessoas. No caso, mas se esse mosquito adulto aí já colocou os ovos lá, pode nascer já doente? Olha, o risco é mínimo. Né? Então, na literatura fala que em torno de 2%, né, dos ovos de uma fêmea contaminada pode nascer contaminado. Como aqui a gente não está tendo muito caso, então a gente tem pouco mosquito contaminado e consequentemente, né, o risco de nascer um mosquito contaminado é bem menor. O mais considerável, né, a fonte de transmissão ainda é através da picada. O mosquito pica a pessoa contaminada e aí fazer a transmissão para outras pessoas. Aldo, tivemos uma chuvinha semana passada. Tem uma previsão de outra chuva aí por essa semana, dando uma esfriada. Isso é bom ou é ruim para o trabalho de vocês? A gente tem que considerar que o mosquito ele depende de água parada. Então, vamos supor, quando você tem chuva, acaba renovando esses depósitos, né, que está com água e ali esse criadouro continua tendo criadouro. Né? O frio, né, o frio feito na nossa região, ele não é suficiente para matar mosquito ou evitar, né, que vai eclodir os ovos e nascer outro. Pode retardar um pouco, né, mas isso não impede que aconteça. O que acaba diminuindo a infestação no município, por quê? Quando dá lá para meio de junho, julho, agosto, diminui chuva, consequentemente diminui criadouro. Né? Tirando isso, o que a gente depende é fazer a eliminação de criadouro mesmo, no dia a dia, né, toda a população, né, ajudar na eliminação de criadouro. Aí sim a gente vai ter um controle melhor da situação. Vocês têm um telefone de contato que a população pode entrar em contato, que é o 998680551. Quando eu devo ligar nesse número? Bom, a pessoa quando está com suspeito, a gente orienta a procurar, né, um atendimento médico, né? Pessoas que moram em região, né, onde tem o PSF, procurar médico do PSF, né, procurar o local mais próximo para ter atendimento médico. É um final de semana, está passando mal, não está bem, procura pronto atendimento, não deixe de procurar atendimento médico. Porém, se tiver alguma dúvida, ou às vezes a pessoa está com sintoma, foi no médico, mas ainda está em dúvida, ou não procurou atendimento médico por algum motivo, pode estar entrando em contato com esse número, né, para a gente poder, que vai ajudar nós também a identificar esses casos. Muitos casos, às vezes a pessoa passa lá na rede particular, né, às vezes acaba não passando pelo sistema do SUS. Então, é importante estar entrando em contato, né, para a gente estar identificando onde estão esses casos, para poder fazer um trabalho de campo e evitar que a gente tenha uma epidemia no município. Nesse momento, tem algum bairro que chama mais atenção? Tem que ter um cuidado maior? Olha, gente, infelizmente,
todos os bairros praticamente têm infestação pelo Aedes aegypti. Alguns bairros um pouco mais ou menos, mas todos eles há um risco de epidemia sim, né? Alguns casos suspeitos, eles se concentraram lá no Jardim Bela Vista, né? Mas assim, o restante ele é esporádico. Então hoje é difícil a gente apontar um bairro como sendo mais prioritário, né? A gente pede que todos os bairros, né, toda a população tenha cuidado, né, principalmente o que compete à população é não deixar depósito, né, que sirva de criador para o mosquito. E no que compete a gente, né, que as visitas no dia a dia, esses bloqueios de casa, a gente está se esforçando o máximo para a gente não ter um problema maior da dengue no município. Aquele fumacê que vem com o carro que vocês fazem, isso é num caso só mais extremo? Esse é só no caso extremo, não é o município que define, né? Então, todas as notificações das doenças compulsórias, né, no caso a dengue, é digitado no sistema do Ministério da Saúde, e o próprio Ministério da Saúde ele vai avaliando quantos casos estão entrando, se está tendo um pico maior entre a semana, nas 4 últimas semanas, qual que foi, né, a quantidade de notificação, e aí sim é definido, né, pelos técnicos do Ministério da Saúde se há necessidade de fazer a intervenção ou não com carro fumacê. Até porque o carro fumacê, né, ele é só em caso extremo, porque é o risco-benefício. Então, como o inseticida ele não é seletivo, ele mata todos os insetos, muitos desses insetos a gente depende deles na natureza. Então, se você fazer um uso, né, indiscriminado do carro fumacê, você traz um desequilíbrio ambiental. Por isso, vocês fazem só a região com a bomba costal? Sim, com a bomba costal você delimita ali, né, onde está o caso suspeito, você faz só naquela região, para a gente fazer o bloqueio do caso com o menos impacto possível ambiental. Tá certo. Eu queria muito agradecer a sua participação e, claro, que todo mundo possa fazer sua parte nesse combate contra a dengue. Eu agradeço a oportunidade, né, e estamos à disposição da população, né, e mais uma vez, né, a gente reforça, né, não deixar o mosquito nascer. Assim a gente provavelmente vamos ter menos doença no município, né, a gente não quer ter uma epidemia, por isso eliminar os focos. Tá, joia. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o Supervisor de Vigilância em Saúde Ambiental, Aldo Fernandes.